Amém, amém. A paz do Senhor para todos que forem entrando. Eu sou muito assim. Aqui no Instagram eu sempre me sinto um pouco insegura, mas eu conto com a ajuda de vocês. Eu sei que o Senhor está à frente deste projeto do SOS Oração. E hoje quem está entrando aqui sou eu, mas já vou estar aqui colocando a nossa pastora Luciana Dias, né? Que ela que vai estar aqui projetando desde o começo e não vamos demorar muito, né? Para poder estar adicionando aqui e estarmos dando início a essa nossa bate-volta, nossa conversa aqui. E eu sei que vai ser de grande assim, ajuda para muitas pessoas. Eu não sei quem é que entrou, só estou vendo a parede. Mas amém, glória a Deus. Eu sei que vai ser um momento especial. Agora sim, agora estou vendo. Graça e paz, minha querida Aline Armani. Tudo Amém. bem? Bem, graças a Deus, pastora. Paz do Senhor. Deus Podemos abençoe. convidar a Eu já paz. passo para a pastora. Eu só falei, eu vou abrir. Aí, agora a pastora também entrou, a pastora Ivanise. Falei, já Graça e paz, pastor Ivanese. Como estamos? tá dando para ouvir? Acho que ela não tá ouvindo. Pastor Ivanese, Tá ouvindo? liga o microfone. Liga o microfone. Liga. Bom dia. Ah, tá Ah, ouvindo. sim, que bom, que bênção. Graça e paz, meus queridos. Estamos aqui, né, ao vivo, nessa live incrível, que hoje, né, segunda-feira, dia 7 de novembro, nós estamos aqui, vamos estar falando sobre depressão, né, e vamos estar falando sobre as nossas personalidades restauradas, como nós vamos conseguir, como nós vamos aprender a restaurar as nossas personalidades. É isso. Hoje nós estamos aqui com a nossa amada Aline Armani, do Japão, diretamente do Sim, Japão. tô aqui no Japão. E essa é a pastora Ivanise. A paz, graça e paz. Bom dia a todos. Amém. A nossa querida Aline Armani, ela já se apresentou, né? Sim, Ela sim. abriu para nós. E agora a pastora Ivanise se apresente, pastora Ivanise. Tudo bem? Ela é da igreja Iapuc, gente, de Osasco, em São Paulo. Amém. Graça e paz, um bom dia a todos. Na paz do Senhor Jesus. É um prazer estar participando do grupo SOS Depressão, né? No Brasil, no Isso. Japão e no mundo. Eu agradeço o convite. Amém. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Eu tô aqui, no vocês estão falando, eu tô enviando os aviãozinhos. Então, deixa eu só falar aqui rapidinho pra gente já abordar aqui, Vamos entrar. falar, né? Para vocês que estão entrando, eu vi que a Beth entrou aqui também. Vocês que estão entrando aí, Sim. compartilha, manda um aviãozinho. Lá no Facebook eu falo para vocês compartilharem, mas aqui no Instagram tem um aviãozinho aqui bem embaixo de vocês aí. Seja compartilhando. Jana, um beijo, amiga. Deus abençoe a tua vida. Vocês mandam esse aviãozinho, decoraçãozinho também. Isso, esses coraçãozinhos aí não são enfeites, gente. Não são meramente um enfeitinho bonitinho para colocar ali, não. Isso daí o Instagram reconhece que o que está sendo falado tem relevância. Como fala, pastora? Relevância. Relevância. Olha, fugiu a palavra. 20 anos de Japão, gente, não liga. Mas então aí as pessoas vão perceber que o assunto é interessante. E, gente, cá entre nós, depressão é um assunto que nós temos que estar abordando sempre no nosso dia a dia. Então, vamos fazer a nossa parte aqui, né? E eu passo aí já para as pastoras. Amém. Amém, glória a Deus. Então, queridos, vamos dar continuidade, né? É um prazer, para mim é uma honra estar aqui com vocês, né? Com vocês duas e com esse grupo SOS Oração. E nós temos aí os nossos administradores, que é a Aline Armani, a minha irmã também acabou de entrar, a Lari. Oi, a paz, tudo bem? A Luciane Canaoca também, né? Está nos prestigiando com a presença dela. E vamos dar seguimento, né, para a glória de Deus, porque nós temos uma horinha aí, né, de live, e será de grande bênção, e que essa live possa alcançar muitas vidas, assim nós cremos.
Em nome de Jesus, né? Amém. 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 Então, meus queridos, hoje nós vamos estar falando sobre a depressão e as personalidades restauradas, tá? Então, muitas das nossas limitações ou insatisfações estão diretamente relacionadas ao nosso próprio estilo de vida, né? Ao estilo de vida ao qual nós somos expostos, né? A essas questões. Então, vamos analisar. Viver bem é o intuito de todos nós, né? De todo ser humano. É o que nós almejamos, é o que nós queremos, né? Viver bem da melhor maneira possível, né? E assim, e só pelo fato de nós existirmos, não é verdade, queridas? Então, hoje se faz necessário uma profunda reflexão sobre isso, né? Principalmente mediante aos fatos e acontecimentos ao nosso redor, não é verdade? Então, na palavra do Senhor, ainda assim que os cristãos eles tenham nascido novamente, a sua alma, muitas das vezes, não. Tá? Então, muitos entram em sofrimentos, né, com coisas do passado, com questões do passado, com questões que ficam no coração, na mente, né? E aí isso vai abrindo aquelas feridas, né? Justamente no nosso presente, na nossa vida do dia a dia. Então, é sobre isso também que nós vamos estar falando hoje aqui. Tá bom? Amém? Amém, queridas? Amém. A glória de Deus. Estão me Então, ouvindo agora bem? Estão me ouvindo bem? Sim, sim, eu estou ouvindo muito bem. também. A Aline também. Amém. Amém. Glória a Deus. O meu irmão também entrou aqui, Robert Val, o nosso querido pastor Ricardo Oh, glória. Barros, né? O esposo da pastora Ivanise entrou aqui, esposo. né? Glória a Deus, a paz do Senhor, pastor. Glória a Deus. Uma bênção você aqui nos acompanhando. Em nome de Jesus. Então, meus queridos, vamos estar falando sobre depressão, né? A nossa querida pastora Ivanise, ela vai dar uma breve, né? Vai iniciar falando sobre a depressão, sobre o que é depressão. E assim, só para vocês entenderem, esse grupo SOS Oração, ele vem, nós vem assim, a gente está falando, todas as nossas lives, o assunto é depressão. Nós já falamos sobre depressão na família, sobre depressão nos adolescentes, depressão, o que acontece no dia a dia, depressão em todas as áreas, depressão infantil. Então, vamos dar continuidade falando sobre esse transtorno, que é um transtorno, assim, é um assunto muito relevante para as nossas vidas, para que a gente entenda e compreenda como nós vamos restaurar as nossas personalidades. Então, a pastora Ivanese está com a palavra, ela vai falar sobre a depressão. Amém, pastora? Amém. Glória a Deus. Então, a depressão é um transtorno mental, né? Caracterizado por uma tristeza excessiva. Então, tudo começa com a tristeza, né? A perca de interesse, né? Por as coisas, né? Que antes você tinha, né? Que eram agradáveis, né? Você fazer. Tudo começa, né? Com uma tristeza muito forte, né? Muito grande, né? Devido a frustrações, a decepções. Eu posso assim falar porque eu tive, né? Depressão assim e assim muito forte, né? E então tudo assim começou assim, com frustrações, decepções, né? Situações inesperadas, né? Que você não espera assim acontecer, situações assim decepcionantes, né? Assim, que você não espera durante o seu percurso e você às vezes não tem uma estrutura assim emocional, né? Para suportar certas situações, né? Como por exemplo um luto, né? Pode ser uma separação, né? Uma situação difícil familiar, né? E comigo foi assim, né? Eu casei muito nova e aí foi se acumulando, né? Assim, aquela
falta uma estrutura, né? Como eu era muito nova, aí juntou um pouco a falta de estrutura, aí vai vindo as decepções e aquilo vai acumulando, né? E você vai sentindo, né? Vai se sentindo muito triste, vai se deprimindo. E a hora que você vê, né? Você está em depressão, né? Devido a vários fatores, né? E eu aprendi, né, com tudo isso, que você tem que, quando você se apega à palavra de Deus, né, e naquela época eu não era pastora, né, ainda estava, né, conhecendo a palavra de Deus, então passei assim por uma fase, né, difícil, né, várias situações, e, como eu não conhecia ainda muito a palavra de Deus, a fé, né, a sua fé quando está abalada, né, também você se deixa, né, termina se deixando, né, levar, né, pelas situações e não reage, e a hora que você vai ver, você já está numa depressão profunda, né, e é uma situação muito séria que, né, é um dos maiores males do século, né, que isso atinge muitas pessoas em todos os países, né, e é uma situação assim, né, difícil, né, de se compreender. Às vezes as pessoas têm dificuldade para compreender a pessoa que está em depressão, né, porque é uma coisa assim que parece que não é uma doença, né? Parece que você não está doente, mas você está, né? E eu tive essa situação, né, de depressão, e eu pude assim, né, ser curada pela palavra mesmo, né? A partir do momento que eu comecei a me apegar mais à palavra, conhecer mais a palavra, né, buscar mais a presença de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus, faz toda a diferença, né? Então eu quero deixar aqui, né, meu testemunho, né, para a honra e glória do Senhor Jesus, que o Espírito Amém. Santo, né, quando a gente busca a presença do Espírito Santo, a força, né, que há em Deus, né, através do Espírito Santo, faz toda a diferença, né? Nós conseguimos vencer, né, a depressão, né? É E é verdade, isso. pastora. É verdade, porque assim, é uma coisa que você perde o interesse pelas coisas do dia a dia. E a É, depressão é um quadro muito grave, é um transtorno assim que tira o seu chão, não é? exatamente. Então, você passou por esse processo e graças a Deus você fala que você se recuperou, né? Você saiu, né, desse quadro para a glória de Deus, né? Isso é Glória uma de Deus. bênção, né, pastora? E nós Exatamente. E nós temos também o transtorno de personalidade, né, que nós vamos Sim. estar aqui abordando, né, pastora Ivanese? Você gostaria de comentar sobre o transtorno de personalidade depressiva, que é a melancólica? Ah, sim. Aí você. A melancólica. A melancólica Esse você fica. Você tem, né, assim. Você fica muito. Sentindo muito. Assim, tudo te atinge, né? Você fica muito assim sensível, né? A melancólica é isso, você fica muito sensível, qualquer coisa te abala, né? E aí tem a melancólica, né? Tem a sim, psicose também, né? Que nós sim, estávamos vendo, que são a desconfiança, isolamento social, né? Empobrecimento afetivo. Você fica se sentindo, isso. né? Depressão tem tudo isso. Você fica se sentindo uma coitada, você quer se isolar, né? De todos, você fica insegura, né? Sente muita insegurança, né? Em tudo. E, é isso. É como um transtorno depressivo, né, pastora? Esse Tudo faz parte transtorno de personalidade. do transtorno depressivo. Exatamente. Isso. Existem esses quadros aí, né, que é um grupo, né,
que quando atinge, né, quando acontece esses gatilhos, existem esses gatilhos diferentes, que é o que a pastora acabou de mencionar aí, né, que tem esses grupos que começa com a psicose, né, que são as características predominantes, né, isso, pastora, que ela falou Isso. sobre a esquizoide, né, os transtornos de personalidade, a paranoide, isso aí são os gatilhos que afetam, né, as pessoas. Aí tem o grupo B e o grupo C, né, pastora? Sim, o grupo C, os sintomas, né, não são tão perceptíveis, né? São relacionados com ansiedade, angústia, né, em relação aos contatos sociais, né, e aos afazeres do dia a dia. Então é aquela ansiedade, aquela angústia, né, que você sente também quando você está depressiva, você sente uma angústia e muita ansiedade, principalmente a angústia muito grande, que parece que não vai passar nunca, é dia a dia. Enquanto você não é curada, você sente aquela angústia constantemente. É terrível. E como eu já passei, assim, quando a pastora Luciana me convidou, eu senti, assim, um prazer, assim, né? De estar participando, porque eu quero estar ajudando, né? Outras pessoas também que já tiveram, né? Que ainda tem, né? Que ainda tem recaídas, porque a depressão também você pode, né? Se você não se firmar na rocha, né? Se encher do Espírito Santo, né? Todos nós, né? Temos momentos difíceis, né? Sim. Temos tempestades, né? E dificuldades, né? Então é uma coisa que qualquer um pode, né? Ter, né? Basta você começar a se deixar a abater, né? Se deixar se abater pelos problemas, né? Que todos nós às vezes passamos por, né? Muitos problemas, às vezes assim de uma vez, né? Vem assim uma tempestade mesmo. Então eu aprendi assim com a palavra que se nós nos firmarmos, né, na rocha que é Jesus e nos enchermos da presença, né, do Espírito Santo, que é o que nos fortalece, nós vencemos. Nós vencemos todas Glória a as Deus. batalhas, todas as tempestades. Amém? É isso aí, pastora. É uma bênção, né? Olha, a pastora Ivanise, viu? É uma bênção. Ela, quando fala assim, né? Muito usada assim por Deus, e ela está dando testemunhos da vida dela e está falando assim com uma singeleza, né? Com uma tranquilidade. E é uma bênção, né, Aline? Amém, Então, sim. Porque glória quando a a Deus, gente viu? vive, né? Quando a gente Isso é vive, importante. Isso é fica importante. até mais Quando a fácil para gente estar passa, passando e ajudando, né? Porque eu senti na pele exatamente, mesmo, senti na pele. E é o que eu falei, todos nós temos que estar assim vigiando nas nossas emoções, porque todos nós passamos, né? Momentos difíceis, né? Seja conjugal, seja com filhos, com família, né? Financeiro, né? Em todas as áreas, sim, todos nós temos nossos momentos, né? Difíceis, então nós temos exatamente. que nos estar policiando, né? Se policiando sempre e sempre, né? Com a mente de Cristo, sempre se fortalecendo, né? Em Amém. Jesus, né? Na presença do Espírito Santo, para Com vencer. certeza. Verdadeiramente sermos Glória a mais Deus, do que pastora. vencedores em Cristo Amém. Jesus, né? Exatamente. Amém. 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 Glória a Deus, pastora Ivanise. Agora, a nossa querida Aline Armani, ela vai falar sobre o nosso autoconhecimento. E ela vai estar falando sobre as diferenças entre as personalidades, o temperamento e o caráter. A palavra está com a nossa digníssima Aline Armani. Ai, meu Deus, a honra é minha. Estou perto de duas pastoras aqui, mesmo que seja no virtual. Bem, eu queria falar a respeito um pouquinho, né? Igual a pastora disse, né? A pastora Luciana falou sobre a personalidade, temperamento e o caráter. Eu sempre ouvi muita frase de pessoal, principalmente do meu pai, né? Da minha mãe, falando assim que, porque eu nasci assim e vou morrer assim, né? Porque pau que nasce torto, morre torto. Não, porque fulano tem um temperamento forte. Não, porque o ciclano, ele é daquele jeito, ele é diferente, né? E por quê, né? A gente fala assim, por que que eles usam esses termos, né? Eu não entendo muito disso, tá, gente? Vocês às vezes estão ouvindo e falam assim, nossa, a Aline é expert nisso.
Não, tem toda uma preparação. Eu falo que aqui a gente é um grupo unido. A pastora aqui, Luciana, ela é psicóloga, ela que deu toda a orientação aqui sobre o que devemos falar. Ainda elogiei muito ela, falei, pastora, olha, eu queria poder ter sempre algo assim já pronto para eu poder, né? Falei assim, é aquele que Deus dá, aquele dom, né, de estar ali complementando e sempre está colocando ali à disposição do reino, porque ela nada mais é que um instrumento nas mãos do Senhor. Então, o que significa esses termos, do qual a gente está dizendo, essas frases que corriqueira na nossa vida? Eu tenho 43 anos, eu creio que quem é acima de 30, 40 anos já ouviu essas frases. Talvez para você que está entrando aqui agora, me falar assim, Aline, mas eu sou adolescente, eu nunca ouvi alguém falar essa frase, mesmo que você nunca tenha ouvido falar essa frase, mas você já pode ter percebido a diferença entre você e seus colegas, seus amigos, o que você tem passado. E é isso que a gente tem que estar. Você vai diferenciar a sua personalidade. E também, eu quero, não sei se a pastora quer falar alguma coisa, complementar o que eu estou falando. Não, está certíssima, Aline. É basicamente isso mesmo. Você está falando sobre como as pessoas, né, do dia a dia, né, no senso comum, as pessoas falam, né, em relação às nossas personalidades, essas diferenças das personalidades, né? Porque, assim, a personalidade nada mais é, né, que traços psíquicos, né, da nossa vida, né, do nosso individual, né, que envolvem os fatores físicos, né, Aline, biológicos, culturais e inatos, ou seja, a gente nasce com a nossa personalidade. Aí a Aline vai falar sobre o caráter e o temperamento. Deixa eu dar uma olhada aqui, igual a pastora deu o complemento, que realmente é o que a gente nasce. E nós vamos nos formando, né? Eu vou fugindo, talvez a pastora me corrija se eu fujo um pouco, tá? Aí, sobre o temperamento, são as características psicológicas e psicofisiológicas inatas que diferem uma pessoa de outra. É o que a pastora acabou de nos dizer, né? E envolve a genética, envolve. Igual, eu achei interessante que a pastora falou assim, a passividade, né? Que alguns já nascem passivos, né? Que já tem. Falei, nossa Senhor, eu acho que na minha concepção ali o senhor não esqueceu uma pitadinha. Porque eu sou totalmente sanguínea, eu sou explosiva e impulsiva, né? Eu falei, nossa, eu queria ter só um pouquinho da passividade ali. Mas eu quero que a pastora desenrola um pouquinho a respeito disso para nós também, né? O porquê disso, porque até a curiosidade, né? Eu li e falei assim, mas como? Eu fiz o teste e a minha deu melancólica, porque existe um teste, depois eu vou mandar para vocês, tá? A minha apareceu melancolia, porque assim, ó, eu até fiz uma pesquisa sobre esses traços dos temperamentos, né, da nossa personalidade. E, gente, essas questões de personalidades é muito assunto, é muita coisa para se abordar. Então, por isso até que eu até coloquei a parte 1 dessa live, depois a gente vai ter a parte 2 e quem sabe até a parte 3, porque existe muita coisa para se falar sobre a personalidade. É muito extenso, tá? Então, assim, a minha, por exemplo, a minha deu melancólica, né? Aí, melancólica, eles falam que é pessoas do pé no chão, às vezes confusa, às vezes crítica, não se mistura, mas eu não sei, essa questão aí de não se mistura, eu acho que já não é comigo, porque assim, eu sou, não sei, talvez sim, talvez não, né? A pastora Ivanice pode falar, porque ela me conhece há muitos anos, então não sei essa questão aí que fala assim, que não se mistura, né? Você falou que você é Aline, sanguínea, é isso que você falou? Sim. Sanguínea, né? Então, a sanguínea fala que a pessoa ri no momento e chora no outro. É uma pessoa que oscila na sua personalidade, no seu emocional, né? É melancólico também, né? E, assim, tem um potencial, mas ele necessita se sentir seguro, bastante seguro e admirado pelos outros. Eu não sei se isso acontece com você, Aline, mas é o que fala, assim, das características da personalidade.
Amém. Deixa eu passar aqui Traços para que você, influenciam a pastora. depressão. Ede Carlos está Hum. perguntando aqui se existe cura para alguns sintomas ou teremos que lidar com isso para o resto da vida. E depois ele continua. Fala se esse traço influencia na depressão. O traço do temperamento, ele que está perguntando, eu não entendi. Então, Assim, em relação à cura, a depressão não tem cura, tá? Existem alguns transtornos aí que tem cura, agora a depressão não tem, tá? Porque a depressão é assim, tem pessoas que pela fé, igual a pastora Ivanise, ela se considera curada, mas assim, algumas das vezes ela fala que sente os sintomas ainda, que ela tem assim, às vezes ela fica desanimada, às vezes ela fica batida. Então, se ela não se cuidar, se ela não ficar atenta, ela vai sentir de novo os sintomas, porque os sintomas voltam realmente, entendeu? Então, a pessoa precisa ter aquela força de vontade e aquele apoio familiar. Isso é necessário. É por isso que a depressão realmente é um quadro assim clínico, né? Então é uma coisa assim que quando a pessoa começa a ficar muito ansioso, aquela ansiedade extrema, então isso já é um quadro depressivo. Agora a outra parte que ele perguntou aí que eu não entendi eu o que ele creio que é queria a saber. respeito das personalidades, né? Do que a gente está falando, no caso do temperamento, personalidade, caráter, se isso influencia, né? Com certeza, eu acredito que influencia sim, né? Porque assim, o temperamento faz parte do nosso caráter, da nossa personalidade. É tudo ali envolvido, né? Porque o caráter, você pode falar, Aline, o que Pode. é o caráter? Sim, sim. Pode falar então, o que é o caráter? Uhum, pode falar. Não, pode falar, pastor. Pode dizer. Eu falar? Ah, Sim. tá. E o caráter, na verdade, nós pesquisamos aqui, né? São traços, os traços básicos do indivíduo, né? De reagir assim frente à vida, os gostos, as aptidões, as formas de interação social. Isso faz parte do caráter, né? E envolve também as reações predominantes, né? Que é assim de pessoas, né? Como a Aline, acho que a Aline vai falar, né? As questões do temperamento, né? Sim, sim. Sim. Então, no caso do temperamento, é que devido às múltiplas ações pode ser controlados. Já o caráter pode ser transformado, usando-se inclusive novos paradigmas existentes. Já a nossa personalidade pode ser restaurada. Tá vendo? Então, é isso que nós estamos aqui, né? Falando que nós, assim, estamos buscando e, assim, temos que lutar para que as nossas personalidades sejam restauradas. E a gente vai entender como que essa personalidade, nossa personalidade, vai ser restaurada. Até por isso que nós começamos a falar, né, da depressão. A pastora Ivanese deu entrada sobre a depressão. Aí nós viemos com caráter, com personalidade, né, com temperamento, para que você entenda aonde nós queremos chegar, como que nossas personalidades serão restauradas. Não é verdade, Aline? Sim, sim, sim. Aqui fala que adquirir sua personalidade, apesar das influências existentes, é nesse ponto que entra a necessidade de uma análise do ser introspecto, fazendo-se uma leitura honesta dos atos e ações praticadas ao longo da vida. E isso que eu achei muito interessante quando eu li, porque nós achamos que a depressão ou o nosso temperamento, o nosso caráter pode ser resultado somente do que está acontecendo hoje em nossa vida. E aqui eu deixo bem claro que não. Isso é uma análise que nós temos que fazer desde o início, desde aquilo que será que a minha mãe não me quis? Aconteceu algo na minha gestação? Alguma enfermidade sobreveio à família? Porque talvez eu me sinto tão abandonada. E isso tudo nós só vamos entender quando nós fizermos essa análise, nós pararmos e voltar ao nosso passado. Não para que você fique preso lá, mas para que possamos entender o porquê da personalidade, por causa da depressão, porque muitas das vezes a gente acha que é o agora. Não, é porque está acontecendo isso na minha vida e que é por isso que não. Talvez é coisa que já aconteceu antes, né? E isso fez, como se fez o boom, né? Só faltava mais um pouquinho para tudo explodir. Mas eu passo para a pastora. Tudo que acontece na sua vida são coisas que vêm sendo influenciadas através realmente do seu passado. E tudo começa na infância. As suas questões, de tudo que você vai descobrir lá na frente, do seu futuro,
são influenciadas pela infância, tudo acontece na infância, então por isso que tem que tomar cuidado, tem que se cuidar, principalmente da criança, né? Tem que prestar bem atenção, porque a criança, às vezes, ela fica fechadinha ali no mundinho dela e ela não se abre, não fala para os pais o que acontece, às vezes acontece um trauma, né? Às vezes acontece coisas, né? Agressões verbais, né? Antigamente as pessoas não davam muito ouvido às crianças, né? E assim as crianças elas falam a verdade. Então tem que prestar muita atenção porque tudo começa na infância, tá bom? Então pode ser mudado o caráter, só se muda com Com arrependimento. arrependimento. Ele... O Ed, né? O Ed Sim. Carlos está perguntando. Ed, meu amigo de infância, gente. Ele é de muitos anos. Ele perguntou que só se muda o caráter? Se muda o caráter, ele foi isso fala, que não, ele fala assim, bacana, de fato o mindset, né, pode ser mudado, mas caráter só se muda com arrependimento? É uma pergunta. O caráter é uma coisa assim que ele pode ser mudado sim com o ambiente, né? Porque o ambiente que você vive ali, ele pode ser forjado, esse caráter. Tá bom? Sim. Caráter é o assento moral de uma pessoa, a Luciane Canalca falou. E a pastora Ivanese, falando de temperamentos, pastora Ivanese, você descobriu qual que é o seu? Se é colérico, sanguíneo, melancólico ou fleumático? Você descobriu? Eu acho que é sanguíneo, viu? Depois eu vou mandar o teste para você. O sanguíneo, eu acho que eu falei aqui já, né? Da Aline? Falei. É o mesmo da Aline. Sim. É o que ela falou. Porque o colérico, na pesquisa que eu fiz, fala que são pessoas extremamente difíceis de agradar e nunca está satisfeito consigo mesmo. E é perfeccionista, esforçado e dedicado. Então, quem sabe, de repente, pode ser os dois também, né, pastora? Depois a gente vai fazer um teste, né, para ver, aí a gente vai chegar à conclusão. Eu sou perfeccionista. É que, na verdade, os temperamentos, esse colérico, sanguíneo, melancólico, fleumático, todos nós temos os 4, né? É que a porcentagem, nós só vamos saber assim, não, o que comanda mais é o sanguíneo. Não, no meu caso é o melancólico. Então, cada um vai ter aquele gráfico, né? Temos os 4, mas sempre vai ter um que ultrapassa o limite. O interessante é isso, nós temos que descobrir quais são e qual é o que tem que ser trabalhado mais, porque talvez você está oprimindo o seu temperamento melancólico, mas quem tem que ser trabalhado é o seu sanguíneo. E aí é onde que dá esse problema, pode dar até mesmo a depressão que está acontecendo, pode ser justamente porque você está trabalhando muito naquele temperamento do qual não é necessário. E era para você estar trabalhando mais no outro. Bem, eu já peguei a parte, passo de volta para a pastora Luciana. Com certeza. Olha, a nossa querida aqui, Janaína, ela está falando aqui, perguntando aqui, como fazer esse teste para saber? Então, Janaína, você entra no meu Instagram, tá? Você me chama que eu mando para você o teste, tá bom? Aí você vai fazer o teste online, e é uma benção o teste, tá bom? O Ed Carlos falou ali, perfeito. Isso mesmo, Ed. Estou gostando de vocês, gente. Vocês estão participando, tá uma bênção essa live, hein? Para a glória de Deus, que sejam alcançadas muitas vidas. Em nome de Jesus. Então, queridos, dando seguimento aqui, né? Baseado no livro de Neemias, né? Que reconstruiu, juntamente com o povo, os muros de Jerusalém em 52 dias, nós vamos falar aqui sobre restauração da nossa personalidade. Então, quem sou? Quem realmente eu sou? E quem eu posso me tornar? Nós vamos entender isso, tá? Imagina, Janaína, é um prazer, viu? Eu te passo sim, tá? Pode me chamar, eu vou te passar. Então, queridos, olha só. Nessa live, o nosso alvo aqui não é apenas tratar os nossos traumas, né? Tá? Do passado, que nos prendem nesses problemas, né? Do presente. Não é só isso.
mas é encorajar vocês, né? A cada um de vocês que está nos ouvindo aí nessa live, encorajar vocês, sabe, a vocês terem uma convivência vitoriosa, tá? Com as rejeições presentes e futuras, que certamente vocês virão sofrer, né? Com isso, tá? Porque assim, o passado, ele vive em nossa memória. E a psicologia fala, explica que tudo que recebemos em nossas vidas fica arquivado na nossa memória, tá? E é verdade. Tudo que a gente tem, que a gente recebe, tudo que a gente ouve, que a gente lê ali, por isso que, assim, às vezes eu falo assim, ó, tem pessoas que gostam de ficar assistindo aqueles filmes de demônio, aqueles filmes de bruxa, sabe, gente? Eu aconselho não fazer isso, porque fica ali arquivado. Se você ouve uma palavra, sabe, fica ali no seu inconsciente, tudo fica arquivado na sua memória, entendeu? Então, aí às vezes o que acontece? Às vezes você sonha com aquilo, né? Às vezes você fica pensando naquela situação, porque fica no seu inconsciente. Tudo que se passa fica. Agora imagina a criança, adolescente, né? Como que acontece na cabecinha dela, como que se passa no mundinho dela. Até ela entender e compreender, precisa ser, né, de muita explicação, de muita orientação, de muito amor, principalmente dos pais, tá bom? Então, queridos, para a gente dar continuidade aqui, vamos ler aqui a palavra no livro de Amós, capítulo 7, versículos 7 e 8. Vocês gostariam de ler, queridas? Uma de vocês duas aí, quem gostaria de ler? Amós, capítulo 7, a gente está aqui com a palavra de Deus. Capítulo 7. Quem gostaria de ler? A Aline ou a pastora? Amós Posso ler? 7. Versículo 7 a 8. Do 7 a 8? Isso, Mostrou-me também. É esse, né? Tá certo? isso. Mostrou-me também assim: eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, nunca mais passarei por ele. É até 8? Até o 8. Amém. Amém. E aí, pastor Denise, daqui a pouco você abre Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, tá? Tá bom. Vai abrindo aí. Então, queridos, o que é um prumo? Eu ia até pegar um prumo, porque você acredita que o meu marido, ele trabalha com construção e ele tem um prumo. Ele usa o prumo até hoje, né? Ele ganhou um equipamento lá muito moderno, assim, sabe? Que lança aqueles raios, assim, sabe? Do pastor Ricardo, assim, nosso digníssimo. E assim, mede certinho, assim, sabe? O pastor Ricardo deve saber o nome desse negócio que eu não sei, gente, falar aqui. Mas, assim, esse prumo também. Laser, né? Isso, a laser. Obrigada, pastora, que eu esqueci esse nome. Então, esse aparelho a laser, ele mede certinho, assim, sabe? A medida da parede, ele assim, passa assim o raio e aí mede certinho, sabe? Tudo que você vai fazer ali na parede, se você vai pintar, se você vai construir, fazer uma construção, ele vai ali, ó, lançar o raio e vai medir certinho. Mas, assim, Deus, ele fala aqui na palavra dele do prumo. Esse prumo, ele é usado na construção civil, exatamente como esse laser também, né, que hoje eles usam, né? Para quê? Para aferir os tijolos, para que os tijolos fiquem tudo certinho, para que à medida que você for fazendo ali a construção, a parede tem que ficar certa, não é verdade? Não pode ficar torta, gente. Então, nesse sentido, Deus, na palavra dele, fez exatamente isso com o povo, né? Com o povo de Israel lá na época. Ele usou o prumo, ele falou na palavra dele aqui, que ia usar o prumo para corrigir a nação. É isso, colocar a nação no prumo, a nação certinha. E aí, no livro de Gênesis, pastor, o que é que fala? Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou.
macho e fêmea os criou. Amém. Amém. Amém? Glória a 26 Deus. e Tá vendo, 27? então? Isso. A humanidade, ela foi criada à imagem e semelhança de Deus, que é o ser perfeito. Gente, em Gênesis 3, capítulo 3, versículo 23, fala que a queda tirou a humanidade do plano perfeito de Deus para a sua vida. Então, foi a queda lá de Adão e Eva, não é verdade? Então, Deus, ele nunca deixou de nos colocar no prumo, de nos aferir. E a sua palavra é vida, e é vida para aqueles que ele chamou para serem seu povo. Então, todos nós, filhos de Deus, né, pessoas que acreditam em Deus e acreditam na sua palavra, Deus chamou nós e nos colocou no prumo para você, né, seguir a vida ali, né, corretamente, certinho, tá? Então, vamos entender aqui. Como nós devemos viver a nossa vida? Como nós devemos, Aline, viver a nossa vida? Existe esse momento, esse movimento do prumo que a Aline vai falar. Né? Como que representa esse movimento, Aline, do prumo? Como nós devemos viver a vida? Existem essas questões aí desse movimento do prumo, né? Sim. Então, pastora, eu vou falar que eu não consegui tirar. Eu vou pedir para a pastora que dê continuidade, porque eu não consegui seguir essa parte. Tá, então esse movimento do prumo é assim, existe duas questões, existe a rejeição e a rebelião, não é isso? Sim. Por quê? Porque diante desse pecado de Israel, eles tinham o quê? Tinham algumas pessoas que eles pendiam para o lado da rejeição e outras para o lado da rebelião. Gente, como existe hoje em dia, né? Muitas pessoas, elas vivem nesse movimento do prumo, né? Porque o prumo, ele se você colocar ele assim, ele faz assim, né? Ele dá aquela balançada, né? Então, nesse sentido, né? Que eles estão falando aqui na matéria. Então, existem pessoas que elas partem para esse lado, não é? Então, o que nós queremos entender aqui, Aline, pastor Ivanise? Nós queremos entender, assim, sobre a nossa identidade, né? Quem sou eu, não é verdade? Sim. Quem é você? Né? Quando Deus se coloca assim, você no prumo ali, como que você pode demonstrar a sua identidade, né? A sua reverência para os seus filhos, a sua vida, né? Quem somos nós, né? E de onde que você vem e para onde que nós iremos, né? Qual é o nosso objetivo de vida, certo? E o que realmente é importante para nós, para mim, para vocês, porque existe aí nessa nossa vida os valores, né? Os valores, o caráter, né? Como nós estudamos aqui, né? A personalidade, né? Será que nós, né? Seguimos em caráter diante da palavra do Senhor, né? A nossa personalidade é forjada pelas mãos do Senhor, não é verdade? Sim. Ou a gente entra nessa onda de rejeição e de rebelião? O que vocês me dizem? O que realmente é importante? Importante é buscar o Senhor, é estar alinhado com Ele, é estar permitindo deixar o Espírito Santo trabalhar em nossa vida, né? Porque sem Ele nós não somos nada, né? E uma frase que eu não lembro agora quem é o autor da frase, mas eu gostei muito da frase que fala que como que é, somente Deus pode me julgar. Isso é forte. E eu ouço tantas pessoas que não são cristãs, e mesmo que são cristãs, dizerem uma frase assim, mas se somente Ele pode julgar, então pensa o peso, né, que tem sobre isso, né? Será que nós estamos tão assim corretos? Será que eu creio assim, é uma frase que, ou não é só uma das frases, né? Porque existem muitas coisas que nós falamos sem pensar, né? E nós não colocamos isso de que realmente nós temos que estar alinhado com o Senhor, de que temos que estar buscando no Senhor. E toda essa transformação, toda a restauração, tudo que acontece só pode acontecer a partir do momento que nós permitirmos que o Senhor trabalhe em nossa vida.
Porque se nós não permitirmos, se nós continuarmos trancados, nos vitimizando, nos colocamos falando, não, porque eu sou assim mesmo, porque eu não vou conseguir mudar. Não é assim, né? Nós temos que entregar nas mãos do Senhor. Passo para a pastora Ivanise. Palavras sábias, hein, Aline? Amém. É bem isso mesmo que a Aline falou. E é exatamente isso. Nós não devemos aceitar nenhuma condição de rejeição e nem de rebelião. Porque Isso. nenhuma das coisas fazem bem e não vem de Deus, né? Sim. Então, o que nós temos que fazer é exatamente isso que a Aline falou, se alinhar, né, com Deus, com a presença do Espírito Santo, para nós estarmos assim no centro da vontade de Deus, que é boa, né, perfeita e agradável para nós. E para que estejamos assim, né, fazendo o que é certo, né, e o que vai fazer bem para nós, né? Amém, A vontade amém. de Deus é boa, perfeita e agradável para nós. Então, Amém. nem rejeição e nem rebelião. Nós não podemos estar em condições, né? Não devemos aceitar, Sim. né? Temos que reagir, né? E buscar em Deus, né? A presença de Deus faz toda a diferença, né? Na nossa vida. Amém. Amém. Porque essas feridas, né, pastora, é um problema de todo mundo, né? É um problema que acomete a todas as pessoas têm esses traumas, têm algumas feridas ali que não foram cicatrizadas, que não foram curadas, né? Que muitas das vezes fica ali preso, né, no coração e na mente, e a pessoa não consegue, né, se libertar. Sim. E ajuda. Acho que travou. Não. Ajuda. Voltou. A ajuda de uma psicóloga, né? Principalmente se for uma psicóloga abençoada, assim, que nem a pastora Luciana. Ajuda, né? Muito. Inclusive, eu aconselho, na época eu não procurei, né? Psicóloga, né? E eu creio que teria ajudado também, né? Que Deus, ele usa, né? Os médicos, né? Usa psicólogos, né? Para nos abençoar, né? Também. E se a gente, assim, pastora, abençoada, cheia do Espírito Santo, que nem a pastora Luciana, melhor ainda, né? Que ela vai poder estar orientando melhor, né? A luz da palavra, né? Sim. Então, eu aconselho a procurar. Na época eu não procurei. Eu acho que ajuda bastante. Amém. Tem uma pergunta aqui do Robert Val. Ele fala que quais são os sintomas da depressão e quais são os cuidados. Ele é diácono de Petrolina. Ah, ele é meu irmão. Irmão. Nossa. Ele quer saber os sintomas de depressão? Isso. E quais os cuidados? Vocês lembram aí, gente, dos sintomas de depressão? Que foi falado muito sobre isso aí. Eu lembro. Não, eu passo para você, porque para eu não falar coisa além. Eu posso falar assim o que eu tive, né? Irritabilidade é um dos sintomas. Tristeza, baixa autoestima. Né? Baixa autoestima, tristeza. O que mais? Angústia, tristeza, né? profunda, né? Forte, ansiedade também. Começa com ansiedade. Começa. Ansiedade bem forte. Começa com ansiedade muito forte. E junto com a tristeza, né? Isso. Tristeza profunda. Quando existe o quadro de tristeza profunda, aí isso é a depressão. Porque, assim, existe a ansiedade que nós temos, que eu falei em outras lives isso, né? Que a ansiedade, ela é, assim, normal. Todos nós temos aquele quadro de ansiedade normal, tá? Mas quando a ansiedade é exagerada, elevada, muito forte, aí já entra no quadro depressivo, tá? E qual foi a outra pergunta que ele falou? Quais são os cuidados? Os cuidados, né? Primeiro, né, precisa se buscar apoio, né, familiar, apoio terapêutico, né? Se for o quadro grave, precisa procurar o psiquiatra para que seja medicado,
para que ele possa passar lá o medicamento, né? E aí continuar com a terapia. Isso é muito importante, fazer a terapia, porque às vezes tem pessoas que ficam lá, né, pastora Ivanese, dentro de casa, e assim, eu fica lá deitado, não tem, assim, ânimo para nada, e não busca, assim, ajuda. E nem o familiar busca ajuda, porque às vezes, né, existia aquele preconceito lá, né, de, buscar um psiquiatra, coisa de louco. Não é isso, gente. Todo mundo precisa, sabe? Às vezes, se você está ali muito agitado, sabe, no seu dia a dia, muito nervoso, não custa nada você passar num psiquiatra, um psicólogo. O psiquiatra vai te dar um medicamento para você se acalmar, né, para equilibrar lá, né, o seu sistema lá. E aí você vai melhorando. Aí você vai fazendo a terapia, os tratamentos, você vai melhorando, tá bom? Esse é o segmento correto, né? Amém. Tá bom? E então, pessoas, vamos continuar aqui, né? Existe algumas reações erradas, né, frente a essa rejeição, porque a rejeição, quando as pessoas lidam, passam por esses problemas para lidar com essas questões de rejeição, não é fácil, né, Aline? Né, pastora Denise? Não é fácil. Então, tem umas questões aí que as pessoas que vão, né, lidar com essa rejeição, elas entram nos questionamentos errados, né? De agressão, de fuga, né? E fica introvertido, né? E recebe também, e assim, toma dos outros o que realmente necessita, o que acha que necessita, ela recebe, ela pega para ela, entendeu? Então, quem gostaria de estar comentando sobre essas reações erradas? Agressão, por exemplo. Eu passo para a pastora. Por Ivanise. Então, O que acontece quando a pessoa... Muitas vezes a pessoa fica agressiva. Fica. Isso. O que acontece? Você falou? Não entendi. Sim, o que acontece quando ela é rejeitada? Sim, tem todos os sintomas que você citou, né? Ela se isola, pode ser também um dos sintomas, né? Ela se isola, a autoestima, né? Fica lá embaixo, ela fica sensível, né? E Sim. pode também ficar agressiva, né? Pode também. Essa questão. Ela se sente rejeitada, ela pode ser o que nós estávamos falando, ela pode se rebelar, né? Isso. O sentimento de rejeição pode também fazer com que ela se torne agressiva por não se sentir entendida, compreendida, né? Mais correto, compreendida pelas pessoas, né? E é muito exatamente. importante. Essa questão aí é o perigo da pessoa levar por um lado da personalidade manipuladora, quando a pessoa ela leva essa questão de rejeição para o lado errado, né? Ela tem além da questão da rejeição, ela se torna uma pessoa violenta, né? Ela cria uma ferida, né? De autopiedade, ela se sente, né? Assim, dessa forma, né? Tem essas barreiras, né? Da rejeição. E é isso que a gente precisa tomar cuidado, tá bom, queridos? É isso que nós temos que tomar cuidado. Porque, assim, vamos falar agora da nossa identidade. Nós somos aquilo que nós cremos, né? E nós também somos aquilo que nós temos as nossas convicções, né? Do que nós somos, né? As nossas crenças, né? Que, assim, afetam diretamente as nossas decisões, que afetam os nossos hábitos, o nosso caráter, né? E existe aqui um exemplo que a gente pesquisou sobre personalidade passiva e ativa, né? Que fala assim, quem eu estou sendo, né? Na minha verdadeira identidade, né? Será que você está sendo ativa ou você está sendo passiva? Porque, assim, a pessoa passiva, ela pode ser rancorosa, pode ser insegura, pode ser solitária, negativa, defensiva. E a ativa também, ela entra na defensiva. Ela se sente desamparada, ela se sente temerosa, deprimida, vulnerável e solitária também. E desesperada. Então, se você
colocar essas duas personalidades juntas, né, assim, entra com uma grande influência dessa identidade nos relacionamentos. Só que se você colocar os dois juntos, eles até podem ser compatíveis, mas o que acontece? O sistema de comunicação dela não vai dar certo, não vai acontecer. Isso vai ser como se fosse a mesma coisa, né? Essas personalidades ativa e passiva. Então, por isso que nós estamos buscando, assim, mediante a palavra de Deus, né, a luz da palavra do Senhor, entender como que nossas personalidades podem ser restauradas, né? Porque, assim, ó, existem algumas perguntas para a nossa vida, assim, para que a gente deixe realmente essas questões, para que a gente realmente saiba lidar com essas questões do dia a dia, né? Como a gente pode entender, se você estudar a palavra de Deus, estudar a Bíblia, teoricamente, tem a epistemologia, né? Que, assim, que tem aquela pergunta, como você pode saber? É a teoria do conhecimento, porque existe a teoria do conhecimento, existe o senso comum e existe a parte científica, né? Alguns vão pela parte científica quando a gente faz faculdade, eles estudam muito pela parte científica, né? E, assim, o senso comum é aquela questão lá que a Aline falou lá no começo, né? Que as pessoas ficavam falando, né, Aline, sobre o Sim. temperamento, né? E os nossos pais falavam. Existe essa parte do senso comum, não é verdade, Sim. Aline? E existe a parte da teologia, que é a parte de Deus, né? Que essa parte de Deus é onde nós queremos chegar, para que a gente possa entender quem nós somos, né? Quem nós somos, em que nós acreditamos, porque as pessoas, né, na parte científica, acreditam nas coisas lá, nas teorias deles, né, o que eles estudaram, nas questões científicas, e nós, assim, temos o nosso lado também que a gente acredita na parte teológica, que é a parte de Deus, né, que é a crença no Senhor, né, a crer na palavra de Deus. Estuda as nossas razões, da nossa existência, da nossa vida, das ideias e da personalidade, né? E assim, e a teologia, a gente aprende de onde que nós viemos, né? E para onde nós iremos, né? É o estudo acerca do Senhor, acerca de Deus. O que tem de valor para nós, para você, né? Quais são os seus valores, né? Na sua vida, no seu casamento, né, no seu relacionamento, quais são os valores da sua família, né? O que você, qual é assim, o que você vai passar, qual o legado que você passa para os seus filhos, né? Eu acredito assim que assim a sua família, o seu esposo, né, pastor Ivanis, tem um legado muito grande que tem passado, tem transmitido para os filhos, né? Que é um homem honrado, que é um homem de Deus, né? A nossa digníssima Aline também, ela, o esposo dela, tem esse legado também, né? Ela faz live quase todos os dias, então ela está ali pregando, ela está trazendo pessoas para pregar, para falar a palavra de Deus, então ela está deixando um legado, ela tá transmitindo, e a família dela também está transmitindo valores para os filhos, né? Está deixando esse legado. Esses valores é muito importante para a nossa vida, né? Muito importante. E, assim, qual é a nossa visão de mundo? Qual é a visão das pessoas, né, de mundo? Será que a gente crê, nós, assim, pelo menos, eu creio em um único Deus. Existem pessoas que creem em outros deuses, né, Aline? O pastor Ivanildo. Mas nós cremos em um único Deus, não é verdade? Uhum. Essa é a nossa visão de mundo, né? E, assim, o prumo de Deus, ele fala que a verdade é revelada, assim, ele fala, não, ele está na palavra dele, que a verdade revelada é acerca da palavra dele, né? Que são as leis dele, os princípios dele, os caminhos dele, o caráter, seus preceitos, sua palavra, né? Que é Jesus, palavra viva, que flui rios de água viva. Então, ao mover na nossa vida, para voltar ao prumo de Deus, nós iniciamos a empolgante aventura de descobrir quem nós estamos sendo. Que nós estamos sendo moldados por Deus.
moldados o nosso caráter através da palavra do Senhor. Vocês querem comentar alguma coisa sobre isso? Estou falando demais. É que já vai dar, já é 29, já vai fechar aqui Minutinho, também, né? sim. A única coisa que eu quero complementar Sim, assim, creio que talvez vai cair depois, mas nós temos que sim, ser conscientes, aqueles que são cristãos, que já não somos nós que vivemos, é Cristo que vive através de nós. Então, quando a gente tem essa consciência de que o que o Senhor faria, né? Eu creio que fica, não que vai fazer a diferença, isso a gente aprende quando nós nos convertemos, né? Então nós temos que deixar que o Senhor venha habitar em nós, né? E realmente transformar, restaurar a nossa vida. E acabou.